Glória a Deus. Boa tarde, queridos, a todos que estão plugados, conectados conosco. É um prazer recebê-los nessa noite. Para alguns noite, para alguns dias ainda. Para quem está no Nordeste já está escurecendo. Aqui o sol está se pondo e é bom tê-lo conosco nessa noite. Eu quero trazer uma palavra para iniciarmos esse culto que está no Salmo de 121. Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará ele vacilar os meus pés, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Amém? Essa promessa do Senhor é para todo aquele que crê. A Bíblia diz que Ele guarda os seus. Então confie nele. As notícias que você vê na TV talvez não sejam tão animadoras, mas a palavra de Deus nos traz ânimo, regozijo, alento para o nosso espírito. E é por isso que nós nos voltamos a Ele. E para você que hoje não pôde sair do conforto da sua casa para vir para o aconchego dos braços do Senhor neste lugar, faça da sua casa um pedacinho do céu nessa tarde e nesse início de noite. Faça da sua casa um lugar onde Ele habita, um lugar onde a glória dEle se manifesta, um lugar onde a presença dEle está. Então clame por Ele. Eu quero lhe convidar a desligar sua televisão se você está conectado pelo celular, a desligar o celular se você está plugado pela televisão nos assistindo. Para quê? Para haver uma entrega total, para que você esteja na presença de Deus com a sua família aí na sua casa, para esse momento adorarmos ao Senhor. Quero lhe convidar a adorar ao Senhor. Então, na sua casa, onde você estiver, se estiver dirigindo e houver possibilidade, estacione no acostamento para nós elevarmos a Deus uma prece, uma oração e dedicarmos a Ele esse momento. Ore ao Senhor nesta hora. Pai amado, nós estamos na Tua presença, Pai, talvez espalhados neste dia, em diversos lugares. Hoje a Tua igreja se reúne nos lares, a Tua igreja se reúne em diferentes ambientes, mas o Senhor que é onipresente está em cada uma dessas casas nesse momento, entrando em cada ambiente nesta hora, visitando cada família neste momento. Senhor, aqui mesmo no Paraná, em Santa Catarina, as pessoas que estão conectadas em São Paulo, onde quer que estejam, ó Deus, alcança-os agora, visita-os neste momento, que o Teu Espírito se revele agora a eles, e toque seus corações, ó Deus, visita com cura nesta noite, visita com a unção do Teu Espírito nesta noite, e renova a fé para aquele que Te busca, traz alento e esperança ao que está desesperado, que a Tua mão os alcance nesta hora, em o nome de Jesus nós oramos. Continue na presença de Deus, adore a Ele neste momento, em nome de Jesus. Queremos clamar esta noite a Ti, Senhor Jesus.
e erguer um trono de adoração para o Senhor. Esconda-nos em Ti, Papai. Esconda-nos em Ti, Papai. Nome sobre todo nome. Nome todo sobre todo nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Nós amamos o Teu nome. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esse nome é poderoso. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo o Teu nome, como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Ele quer entrar, abre teu coração. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E este é meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Ele quer entrar,
Abre o teu coração neste momento, agora é Ele. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. A liberdade. Ainda que não estamos juntos aqui em 4 paredes, como igreja, mas cada um tem o Espírito Santo. E você é livre, você é livre. Aceite o Senhor Jesus e torne-se livre. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, nós amamos. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E este é meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. O Senhor Jesus bate na porta do teu coração esta noite. Se você já esteve na presença do Senhor, se reconcilie com Ele neste momento, meu irmão, minha irmã. Deixa Ele entrar e fazer morada. Deixa Ele arrumar aquilo que está tão bagunçado. Dê liberdade a Ele. Dê liberdade a Ele. Santo,
és santo e poderoso, Deus. Nós queremos orar pela nossa nação. Queremos levantar um altar de adoração a Ti, Papai. Dizer que Tu és santo, poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Nós entendemos, reconhecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Papai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Adore Ele, adore Ele. Seja adorado, Deus. Maravilhoso Tu és. Nós estamos aqui, Deus, porque nós entendemos, Papai, o quão grande amor o Senhor declarou e declara dia após dia por nós. Não tem barreiras para o Senhor, não tem fronteiras para o Senhor. Tu és rei, Deus, Tu és rei sobre essa nação, sobre essa terra, Tu és rei. Ainda que muitos não reconheçam, nós entendemos que o Senhor é rei. Está tudo no Teu controle. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, te adoramos. Vem, toma o Teu lugar aqui. Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Rei dos Reis, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, te adoramos. Declare, vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, Papai, vem. Vem, toma o Teu lugar aqui. Vem, toma o Teu lugar aqui. Toma o Teu lugar no nosso coração, Papai, nas nossas atitudes.
Toma o teu lugar, Deus. Toma o teu lugar na maneira que pensamos, na maneira que agimos, Deus, em relação aos nossos irmãos. Toma o teu lugar, Deus. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, Rei dos reis, te adoramos. Vem, toma teu lugar, vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céu e terra, céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu do trono. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu do trono. Se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu do trono. O Senhor quer tomar conta de você, quer tomar o controle da sua vida. A posição que já é dele, mas ele é tão gentil, tão doce, que ele não vai fazer isso se você não permitir. É somente com a tua permissão que ele vai agir na tua vida, que ele vai transformar a tua vida, a tua maneira de pensar, a tua maneira de viver. São tantas pessoas que sofrem caladas, mas o Senhor Jesus conhece cada coração, e Ele é poderoso e fiel para cumprir o propósito original na sua vida. Papai, nós queremos orar por cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Invada esses corações com a tua alegria, Deus, com a paz, Deus, que excede todo entendimento. Toma o teu lugar nessas vidas, Deus. Encontre, papai, corações quebrantados, corações sedentos, corações desesperançosos. Encontre-os, papai. Espírito Santo, nós pedimos, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Seja exaltado, papai, seja exaltado. Abrimos nosso coração agora neste momento, para nos alimentar da tua palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que o nome dele seja engrandecido na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar, você que está em casa de pé. É a força do hábito, né? Tudo muda, tudo está mudando, glória a Deus.
Estamos felizes em tê-los conosco nessa noite. Eu quero que você que está em casa, você que pode, tem sua Bíblia bem acessível, abra ela comigo em Gálatas capítulo 6 e acompanhe a leitura de um texto da palavra que vai nos ensinar também sobre adoração e sobre generosidade. Talvez muitas igrejas estão preocupadas nestes dias, e eu vi pastores preocupados com toda essa mudança, várias cidades onde o Estado, o governador do Estado ou o prefeito emitiu decretos, onde comércio está sendo fechado, até mesmo igreja está sendo fechada. Então, alguns desses pastores manifestaram sua preocupação com estes dias, e não é para menos. Que bom que você chegou mais perto. E entre essas preocupações está exatamente o cuidado com as ovelhas do Senhor, com as pessoas com quem o pastor sempre está próximo. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar no meio do rebanho. E como fazer para estar perto delas em um tempo onde se decreta isolamento social, o distanciamento, até o toque não é mais recomendado, onde o abraço não é mais encorajado, por causa desse vírus que está se espalhando e que está colocando temor, medo no coração de tantas pessoas. Como fazer em dias assim para superar esse momento desafiador, em que a gente precisa quebrar alguns paradigmas? A forma como nos comportamos como igreja, ela precisa modificar. A forma como nos relacionamos com as pessoas precisa de adaptações. Não é que precisa mudar, ela precisa ter acréscimos, outras formas de nos relacionar além das que já tínhamos. Enquanto a mais comum e a mais usual não pode voltar a ser aplicada, nos dedicamos a fazer aquilo que está ao alcance de cada um de nós, que é entrando em contato, ligando, mandando um áudio, fazendo uma mensagem através de um vídeo. São as maneiras que a gente tem para se relacionar e manter esse contato com as nossas ovelhas, e de ovelha para ovelha também, mantendo esse vínculo de comunhão. Eu quero que você leia comigo em Gálatas 6, a partir do versículo 6, olha o que diz a palavra: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos antes. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Outras versões diz, aos da família da fé. Então veja que o encorajamento dado pelo apóstolo Paulo à igreja de Gálatas é para que se tenha esse cuidado contínuo, constante com os membros da família da fé. Em um tempo como esse, queridos, em que não nos encontramos fisicamente com tanta frequência, é preciso manter esse contato, porque muitas pessoas que são profissionais autônomos, profissionais liberais, está previsto que serão os mais atingidos num momento como esse, por causa dessa ruptura econômica que está acontecendo, a cadeia, a engrenagem da economia que acaba paralisando por conta de toda essa mudança de cenário mundial.
Então a gente precisa ter uma atenção com essas pessoas que são as mais vulneráveis nesse momento. Enquanto nós estávamos com as células todas ativas, nós encorajávamos os irmãos a sempre estar levantando uma oferta em alimentos para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, mais fragilizadas, passando um momento de dificuldade. E por conta disso, com o cancelamento das células, essa arrecadação de alimentos ela não acontece mais. Então essas famílias para quem estávamos destinando os alimentos que nós recolhíamos, as cestas básicas, acabam sendo atingidas justamente nesse momento que mais se precisa, elas ficam ainda mais fragilizadas por conta disso. E eu queria encorajar você, irmão, irmã que está nos assistindo, que não deixe de ser generoso num período como esse. A gente vê as pessoas correndo para os supermercados, correndo para as feiras, se abastecendo, né, comprando até mais do que realmente precisa para um mês, estocando alimento, papel higiênico, né, as pessoas até fazendo piada disso, porque... como é que pode? As pessoas parece que ficam em pânico numa situação como essa, e isso aguça algo dentro do ser humano que está enraizado por causa do pecado dentro do coração do homem, que é o egoísmo. O egoísmo ele se sobressai nesse momento. Não é que antes não existia, é porque os momentos de crise revelam quem somos. Se somos generosos, continuaremos sendo generosos em tempos de crise. Se somos egoístas, se sempre buscamos um motivo para não cooperar e não estender a mão para o próximo, esse momento de crise apenas revela com mais notoriedade que é assim que a pessoa é. Então, eu quero encorajá-los a olhar para a sua vizinhança, você que não está vindo para uma igreja local, você que não está trazendo o seu alimento na igreja ou numa célula, olhe ao seu redor, não perca de vista as pessoas que estão mais próximas de você, para que você possa estender sua mão de generosidade para com aqueles que estão mais próximos a você, amém? Principalmente aos da família da fé. Tem algum irmão, cunhado, parente seu que está passando dificuldade? Um irmão em Cristo está passando dificuldade? Estenda a mão, seja generoso em um tempo como esse. E a Bíblia também instrui, o versículo 6 diz, para que nós venhamos repartir dos nossos bens com aqueles que são os vossos mestres, aqueles que vos instruem na palavra do Senhor. Muitas igrejas não vêm mais os membros até o local de culto comum, né, aberto ao público, para trazer sua oferta e seu dízimo, como eles farão num tempo como esse. E as igrejas, de maneira geral, elas têm se preparado por conta de como nós precisamos estar em dia também com as questões jurídicas e os aspectos relacionados à tributação, né, a declaração de imposto de renda, que inclusive igrejas fazem, embora sejam isentas, mas elas fazem. Então as igrejas, elas também continuam sendo entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, que dependem da generosidade e da bondade das pessoas, que contribuem voluntariamente para que a obra de Deus seja mantida, não se apague a chama do Evangelho sobre a terra, e seja mantido as pessoas que continuam na linha de frente levando a palavra de Deus. Como os irmãos que são da casa sabem, nós, graças a Deus, como pastores, não recebemos salário da igreja local. Talvez você que nos visita pela internet hoje não sabia disso, mas não temos nada contra quem recebe, pelo contrário, até ajudamos
um outro pastor que agora está começando um trabalho em um outro estado. Nós generosamente também semeamos na vida de outros homens de Deus e entendemos que esta é uma necessidade para com aqueles que se dedicam de forma integral no reino de Deus. Eu trabalho fora, disso eu me sustento, disso vem o sustento da minha família, e ainda semeio também na obra do Senhor. E todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade Carisma, elas têm entendido a necessidade de contribuirmos e semearmos no solo do reino de Deus. Como você fará isso num tempo como esse, em que você não vem à casa de oração, a casa assim chamada, a casa de Deus, carinhosamente assim chamada, quando você não vem ao local de culto público? Você pode fazê-lo de forma virtual, conectado pelo seu aplicativo de celular, na conta, no aplicativo do seu banco, ou ir até um caixa eletrônico para fazer um depósito ou uma transferência eletrônica por meio digital, ou seja, nós temos os dados da conta que você pode estar acessando, você pode copiar com uma caneta em casa, estaremos disponibilizando também nas redes sociais, e você pode estar depositando. É no Bradesco, a agência 3051, conta 19.630, dígito 4. Você que transfere de Bradesco para Bradesco não precisa CNPJ. Você que transfere da sua conta de um outro banco para o Bradesco, precisa também anotar o número do CNPJ da Igreja Evangélica Comunidade Carisma, para que você faça o depósito. CNPJ 27-241-733-1000 ao contrário 74. É o CNPJ da nossa igreja. É a conta direto da igreja, né? E através dela nós administramos e fazemos a gestão dos recursos para pagar, né, as despesas que não vão parar nesse período em que as atividades públicas, né, abertas ao público, elas acabam sendo prejudicadas. Amém, queridos? Então depois estaremos nas redes sociais disponibilizando esses dados. Você pode estar fazendo também a sua contribuição. Você que pode nesse momento, pegue seu celular e com base nesses dados, pode nesse momento fazer a sua oferta. E eu quero orar por você que está em casa, você que está com o coração sedento por continuar mantendo a obra do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Feche os teus olhos onde você está, de pé ou assentado. Espírito Santo de Deus, tu que visitas os corações, eu lhe peço que nesta hora o Senhor venha atentar para o coração de cada um dos teus filhos, que segundo sua voluntariedade, segundo seu coração generoso, tem entendido o princípio de semear na obra de Deus, de financiar a obra de Deus, de manter as pessoas e também a estrutura para o qual é voltado a prática do evangelismo, do ensino da palavra, de levar almas a Cristo, de levar alento e esperança para o mundo, especialmente para dias como este, em que a igreja se torna tão necessária para trazer a fé novamente ao coração das pessoas, para fazê-las voltarem-se a Cristo outra vez, se conectarem com o Pai, especialmente agora de maneira virtual, onde nós podemos, por meio dessa ferramenta, alcançar tantas pessoas ao redor do mundo, em diferentes lugares. Eu peço, Deus, abençoa esta pessoa, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que contribui, que semeia, segundo a sua possibilidade de contribuir. Abençoa ricamente a cada um, assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu passo os pés. Pedimos que neste momento tua palavra se revele aos nossos corações e sejamos plenos, cheios da sua presença, e que a revelação do céu possa ser trazida a cada um de nós, para que possamos compreendê-la e praticá-la em cada uma de nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Olha só que texto fabuloso para um tempo como este, em que estamos passando não por tempestades atmosféricas, mas tempestades emocionais, tempestades na alma, quando a angústia bate a porta, quando o desespero é visto no semblante de alguns, quando as notícias que se assistem na televisão nos trazem medo, nos fazem enxergar o futuro com assombro, sem saber o que virá após, sem saber o que acontecerá amanhã. E a gente se pergunta sobre como estaremos daqui a um mês. Antigamente a gente fazia planos, onde estaremos daqui 5 anos, daqui 10 anos. Agora nos perguntamos, será que estaremos bem daqui a um mês, daqui a 3 meses, com o emprego em risco, com o salário ameaçado a ser reduzido de acordo com a jornada de trabalho, que também poderá ser reduzida ou poderá ser inclusive cancelada, se é que já não foi para muitos? Em tempos em que muitos se veem prejudicados pelas notícias de um vírus que se espalha pelo mundo, e com a economia entrando em recessão, em que o desespero muitas vezes bate a porta de algumas pessoas, como nos posicionar e como levar a luz da palavra para dias como este, em que somente em Deus nós podemos encontrar esperança, e somente nele, quando todas as ferramentas humanas falham, quando tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos não parece ser suficiente, e nos encontramos impotentes diante de uma situação como essa, em que grandes corporações, grandes empresas se veem impotentes e não há nada que elas possam fazer, seus milhões de dólares, seus bilhões de dólares, nada podem fazer, a não ser aguardar os acontecimentos que virão. Mas para o que crê no Senhor Jesus há uma esperança. Por isso começamos o culto de hoje dizendo que elevamos os nossos olhos para os montes e nos perguntamos de onde virá o nosso socorro. E a palavra mesmo responde em Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor, aleluias. O nosso socorro vem daquele que é o Criador dos céus e da terra. Não vai dar conta de um vírus que para nós é invisível? Será que para ele haveria alguma coisa difícil ou impossível de realizar? Pois a palavra que lemos em Lucas capítulo 8 declara que os discípulos ficaram assombrados, primeiro com a tempestade, depois com o poder de Deus manifesto através do seu Filho, ao repreender a tempestade, ao liberar apenas uma palavra, e os ventos obedecerem, e o mar obedecer. Quem é este que até os ventos e o mar obedecem, as forças da natureza obedecem ao comando da sua voz? Você acha que ele não teria poder para ordenar, para que pragas, pestes, vírus pudessem ser neutralizados pelo comando da sua voz? A grande pergunta que surge aos nossos corações é: se ele tem todo esse poder, e de fato tem, por que ele não o faz? Por que ele não se revela em tempos como esse? Onde tantos já estão orando faz tempo, onde tantos estão clamando já faz tempo, por que ele não se revela? Por que ele não faz algo a respeito? Há crianças que estão morrendo, há idosos que estão morrendo, pessoas com a saúde já fragilizada, estão angustiadas. Eu quero te levar, antes de dar a resposta a esse texto, eu quero te levar a uma passagem da Escritura Sagrada que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 21, e que nós já lemos aqui alguns domingos atrás,
e que conta, para resumir para você rapidamente, conta o momento da história do povo de Israel, quando Davi ainda era o rei de Israel, e depois de ter unificado as 12 tribos estas que brigavam inclusive entre si, Davi conseguiu consolidar o reino de Israel, unificando as 12 tribos e transformando-as em um só povo do Senhor, uma nação, um povo que agora tinha um exército invejável para aqueles dias, temido por todas as nações ao seu redor. Davi era respeitado, seu exército era respeitado, seus valentes estavam liderando o seu exército, e em dias de glória, em dias em que ele parecia invencível, algo acontece, uma praga se abate sobre a nação de Israel. E por que isso aconteceu? Porque no auge do seu poder, no auge do seu poderio econômico, político e militar, seu coração se encheu de vaidade. Porque em momentos como esse, queridos, fala a verdade, eu e você só aqui, não é verdade que quando a gente troca o carro, a primeira coisa que a gente quer é ir para a praia, é passear com ele, é desfrutar do bem pelo qual lutamos para conquistar? Nós não queremos visitar os parentes para mostrar a conquista, mostrar para os nossos pais o fruto do nosso trabalho, do nosso suor. Quando conquistamos um diploma universitário ou conseguimos abrir uma empresa, quando dela vêm os lucros e nos consolidamos, e através disso nós nos tornamos financeiramente independentes. Fala sério, se lá no fundo a gente não começa a se esquecer de Deus, se lá no fundo Deus não começa a ficar em segundo plano. Assim aconteceu nos dias de Davi, quando o seu reino era próspero, quando o povo estava próspero, quando Davi morava num palácio, o seu coração se encheu de vaidade, e ele decidiu fazer um censo, o IBGE dos seus dias, para contar o número de soldados no seu exército, todo o seu aparato bélico e militar, para com base nesses números se envaidecer, contar vantagem diante dos seus inimigos. Deus não gostou nem um pouco disso, porque antes, quando Davi corria para se esconder em cavernas, no deserto, fugindo do rei Saul, a quem Davi recorria? Nos dias de prova, nos dias que os seus pais tiveram que sair de madrugada, fugindo para não serem pegos também e mortos pelo rei Saul, e se abrigou junto com Davi na caverna de Adulão. Em dias difíceis, a quem Davi recorreu? A Deus. E Deus virou as costas para ele? Não. Deus ouviu as suas orações. No dia da calamidade, Deus foi o seu socorro bem presente na hora da angústia. E Davi fala isso num dos salmos. Agora, quando Davi está consolidado no seu reino, e os inimigos à sua volta já não o ameaçam mais, porque tem medo dele, porque Deus é com ele, Davi começa a se esquecer de Deus, de dar a Deus a sua adoração, colocando em segundo plano. E o que acontece? Uma praga vem sobre a nação de Israel, e Davi vai ser avisado pelo profeta Gade. E a Bíblia diz, eu quero que você acompanhe comigo em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, versículo de número 16, diz assim: E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, e com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra a cidade de Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, sinal de humilhação, se prostraram sobre os seus rostos. Agora eles vão se humilhar diante de Deus. E Davi disse para Deus: Sou eu,
o que disse que se contasse o povo. Eu mesmo sou o que pequei e fiz mal, mas estas ovelhas, se referindo ao povo de Israel, o que elas fizeram? Qual é o pecado delas para que elas paguem com suas vidas? Porque quando você olha o versículo de número 14, diz: mandou, pois, o Senhor a peste para Israel, e caíram de Israel 70.000 homens em apenas 3 dias. 70.000 em 3 dias, é muita gente. Davi vai ao desespero, e ele vai com um pano de saco, se prostra diante da presença do Senhor. Ele vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada contra a cidade, trazendo morticínio sobre a cidade. E então diz o texto que Davi se arrepende. Ele reconhece que o pecado era dele, porque que o povo estava pagando pelos seus erros, porque ele era o líder, porque ele era o representante daquela nação, porque o seu exemplo era copiado pelos seus súditos, e o coração que ele revelava, ele ensinava para o seu povo. Não era apenas Davi que se tornou vaidoso, que se esqueceu de Deus, o povo também. O povo deu as costas para Deus, se voltando para suas atividades corriqueiras, ganhar dinheiro. O que Deus faz? Deus para uma nação inteira. Deus os coloca em quarentena. E eles estão acuados, porque a peste está dizimando milhares. E então Davi se volta para Deus, arrependido, pedindo misericórdia pelo povo. E então o anjo do Senhor disse ao profeta Gade que dissesse a Davi, que Davi fizesse um altar ao Senhor na eira de Ornã o Jebuseu. Deus pede para Davi restaurar o altar de adoração, que já estava esquecido na vida dele. Porque é depois desses dias que Davi vai se preocupar de fato com a adoração ao Senhor. E a gente já vai chegar nisso. Então diz o texto, versículo 19: subiu, pois, Davi conforme a palavra do profeta Gade, que falara em nome do Senhor. E virou-se Ornã, e viu o anjo, e se escondeu e ele e seus filhos, seus 4 filhos. E Ornã estava trabalhando no seu trigo. E Davi veio até Ornã, e olhou Ornã, quando viu Davi, saiu da eira e se prostrou perante o rei Davi com o rosto em terra. E disse Davi para Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar sobre ele um altar ao Senhor. Por que tinha que ser naquele lugar? Porque Deus foi específico. Deus não pediu, faz um altar para mim, e deixou vago em qualquer lugar. Deus foi específico sobre o lugar onde Ele queria que o altar fosse levantado. Só que aquele lugar não pertencia a Davi. Já tinha um proprietário. Ornã e seus 4 filhos eram proprietários da terra e trabalhavam sobre essa terra. Mas como Deus foi específico, e naquele lugar Deus queria um altar onde uma família morava, Deus não pediu no centro de Jerusalém, Deus não pediu no centro da maior cidade, da maior metrópole dos seus dias. Deus pediu que numa fazenda no interior, onde Ornã morava com sua família, que lá fosse levantado um altar. Deus está nesses dias quebrando muitos paradigmas, rompendo estruturas, tirando os altares de grandes catedrais para colocá-la dentro dos lares, para se revelar a você dentro da sua casa. Porque Deus não está contente com os altares levantados para Ele em grandes metrópoles, em grandes catedrais. Deus quer voltar a levantar altares na sua casa. E Deus fez com que Davi fosse até Ornã, e ali, conforme ordenou o Senhor, deveria ele levantar um altar. Davi chega diante de Ornã. Ornã se inclina com o rosto em terra.
E disse Davi a Ornã, versículo 22, dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, mas dá-me pelo seu devido valor, para que cesse o castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi, toma para ti, faça o que o rei meu senhor dela bem lhe parecer aos seus olhos. Eis que dou também bois para sacrifícios, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo eu te dou, disse Ornã. Mas o rei Davi disse a Ornã, não, antes, pelo seu devido valor, quero comprá-la. E disse ainda, porque não tomarei o que é teu para dar ao Senhor, para que eu não ofereça para Deus sacrifício que não me custe nada. Davi sabia que tinha errado. Ele não ia comprar o perdão de Deus, mas ele precisava fazer a compensação pelos erros cometidos. Nós nunca poderemos comprar o perdão de Deus, por isso precisamos do sangue de Jesus. Porém, há coisas que estão a nosso alcance fazer. O que ele precisava fazer era edificar um altar ao Senhor, ainda que isso lhe custasse um sacrifício, ainda que isso lhe custasse algo, porque o Senhor é quem revelaria misericórdia, embora ele não merecesse. Então diz o texto ainda que Davi deu para Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo que estava lá em Jerusalém com a espada desembainhada, disse ao anjo, coloca a tua espada de volta na bainha. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele colocou a espada na bainha. Versículo 28, vendo Davi, no mesmo momento que o Senhor lhe respondeu na eira de Ornã, o jebuseu, ofereceu ali o sacrifício ao Senhor. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto do monte Gibeão. E não podia ir ali Davi consultar ao Senhor, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Interessante. Eles tinham um centro espiritual naqueles dias. Ainda não era em Jerusalém. O centro espiritual de Israel, nos dias do rei Davi, era o monte Gibeão. Porque a tenda do tabernáculo que veio no deserto, mudando de lugar em lugar até chegar na terra de Canaã, onde Israel se apoderou daquela terra. Essa tenda, trazida por Moisés e pelo povo que veio com ele do Egito, muitos anos antes de Davi, essa tenda estava no alto do monte Gibeão. E todo o povo de Israel fazia romarias, marchas de vários dias para chegar àquele monte e ali oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus mudou o local de culto, aleluia, porque Deus faz isso. Deus quebra paradigmas. Deus fala, não é mais nesse lugar, vai para a fazenda de Ornã. A pergunta é, você é este Ornã nesta noite? Você quer que em sua casa seja estabelecido um local de culto ao Senhor? Para que a espada do Senhor seja colocada de volta na bainha e cesse a praga sobre as nações da terra? Você pode na sua casa fazer isso. Você pode talvez não vir aqui levantar as suas mãos, mas você pode aí dobrar os seus joelhos. Você pode aí clamar ao Deus vivo e Ele responder a você. A Bíblia diz, se você acompanhar os capítulos seguintes, capítulo 22, olha o título: Davi faz preparativos para edificar um templo.
Davi saiu dali, daquela fazenda onde construiu um altar, e disse: vou fazer um altar maior, coberto, dentro de um templo. Não será mais dentro de uma tenda no Monte Gibeão. Porque como é que pode? Eu moro numa casa de tijolos, e a arca do Senhor ainda está dentro de uma tenda, de uma barraca, né? No popular, no português popular, por se dizer. A arca, que representava naqueles dias a presença do Senhor, estava dentro de uma barraca de lona, de tecido, trazida do deserto, enquanto Davi morava num palácio. Muitas vezes nos descuidamos com as coisas que são do interesse de Deus. Os ambientes onde pessoas são levadas a cultuar ao Senhor, e ficamos erguendo tijolos para nossas casas, adornando e enfeitando o lugar que moramos, e nos esquecemos do lugar onde Deus quer morar. Esse templo, não esse daqui de tijolos, este. Como você tem preparado o lugar do seu culto, o altar onde você sacrifica ao Senhor, onde você rende a Ele sua adoração, você entrega para Deus as suas orações. Davi faz preparativos para edificar um templo. Capítulo 23, Davi faz Salomão rei e ordena turnos e funções para os levitas. Ele organiza todas as funções no templo. Capítulo 24, Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. 25 capítulo, funções dos cantores e os seus turnos. 26, as funções dos porteiros, os guardas dos tesouros, ou seja, os tesoureiros da casa do Senhor. Capítulo 27, o número do povo. E agora sim ele pode contar para colocá-los a serviço do Senhor, não a serviço do seu próprio exército, para assim vai descer. Ele conta o número do povo, separa em turnos para serviços todo mês na casa do Senhor. Capítulo 28, Davi exorta os filhos os príncipes e o seu filho Salomão. Davi dá a Salomão o desenho do templo, a planta, o projeto. E capítulo 29, o último capítulo de primeiro livro de Crônicas, fala sobre a oferta que Davi, os príncipes e os maiorais, os pais de família, levantaram para construir esse templo. Que quando Davi morreu e Salomão, seu filho, sucedeu, Salomão tinha todos os recursos à sua disposição, porque seu pai Davi se preocupou em mais do que deixar uma catedral para a nação de Israel, era construir em cada coração o desejo de servir a Deus. Quando Davi entendeu que o seu pecado trouxe consequências para uma nação inteira, ele entendeu que suas boas atitudes poderiam também igualmente beneficiar uma nação inteira. Ele fez com que uma nação inteira se ocupasse com o culto e a adoração a Deus, nas suas casas, primeiramente, porque nós só vamos manifestar no templo aquilo que em nossos lares já somos. Então tudo precisa ser construído de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu trago de casa o meu culto para Deus quando eu venho para um lugar como este. Não adianta, não faz sentido ter isso daqui se o seu coração não está disposto a entregar para Deus um culto agradável e aceitável por Ele. Perceba que Davi mudou sua atitude depois daquela experiência trágica que a nação de Israel passou. A história prova que os maiores avivamentos da história vieram depois de grandes tragédias. Eu quero falar sobre isso num próximo culto. Então, só para deixar um gostinho de água na boca. Mas a história mostra e revela isso. Veja só, amados, o mundo está preocupado com esta praga que assola a humanidade, deixando um rastro de milhares de mortos, já passa de 9.000. Mas
Talvez você não tenha visto com tanta ênfase que esse vírus recebe, você não tem visto a mesma ênfase em outras situações que o mundo está passando. Você sabia que o mundo está sendo sacudido por terremotos? Só nesses últimos dias eu quero descrever alguns deles. Hoje, pela manhã, 6:30 da manhã, teve um terremoto na Croácia, 5,4 na escala Richter. No dia 21, ontem, foi na Grécia, 5,6. Também no dia 21 teve um no Japão, ontem, de 4,3. No dia 20, houve um nos Estados Unidos, de 4,5. 2 dias atrás, dia 19, houve um terremoto no Tibete e na China, de 5,7. Isso é muito tremor. Dia 18, houve vários ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos, em 2 lugares diferentes, na Califórnia e no estado de Utah. Na Califórnia, 5,2 na escala Richter. Em Utah teve 3 terremotos num dia, de 4,6, 3,7, 5,7. O primeiro trinca tudo, o segundo põe por terra, o resto vira pó no terceiro. Um desastre. No dia 18 ainda, 3 dias atrás, teve também terremoto de 6,2 na Indonésia. Eu poderia aqui continuar citando, a gente está falando de 2, 3 dias atrás. Pasmem, só neste ano, ou melhor, não é nem deste ano, entre o dia 18 de março e o dia 22, que é hoje, houveram 58 terremotos ao redor do nosso planeta. Você consegue ter ideia do que é isso? Antigamente a gente ouvia falar, teve um terremoto em tal lugar. Depois de alguns meses se falava de um terremoto em outro lugar. 58 terremotos do dia 18 até hoje, de março. Não estou falando do mês passado, do início do ano, dessa semana. Que loucura! O Brasil está sendo sacudido também por uma epidemia de dengue. Só neste ano de 2020 já foram registrados 300 mil casos de dengue no Brasil. Só neste ano. No Paraná, este ano morreram 14 pessoas. E desde julho do ano passado, 37 no total. E já tem um total de 52,6 mil casos de dengue, sendo que 74 deles estão em estado grave nesse momento. Então esses números de morte poderão subir ainda, infelizmente. Mas só se fala do coronavírus. Coronavírus de fato, no Brasil, dados de hoje à tarde, 1.254 casos, 18 mortos e subindo. 15 mortos só em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro, que soma 18 mortos. No Paraná, hoje subiu para 43 casos. Você que nos assiste em Santa Catarina, aí já tem 51 casos confirmados. Nenhuma morte, graças a Deus, mas já existe esse montante de casos. A expectativa é que na próxima semana, você percebeu que demorou do dia que começou, dia 26 de fevereiro, até o dia 15 de março, demorou para chegar em 100 casos, e depois do dia 15 até hoje, 22, uma semana depois já passou 1.000, ora, se levou quase 3 semanas para ter 100, por que em uma semana salta de 100 para 1.000? E a curva, ela não é uma reta, ela é exponencial, ela agora inclina na vertical. Por isso, queridos, não saia de casa se não for necessário. É por isso que nós recomendamos que a igreja permaneça nos lares. E quem sabe se não é Deus trabalhando nisso tudo. Não é que Deus planeja, não é que Deus sente prazer com a morte dessas pessoas, mas Deus usa as tragédias humanas para revelar os seus propósitos, para estabelecer também os decretos do céu, porque os homens fazem decretos, mas Deus também os faz, aleluia. E os decretos do céu,
estabelece um propósito para as nossas vidas. Embora essas notícias sejam trágicas, eu quero finalizar trazendo boas notícias para vocês. Porque essas são as notícias que o mundo te dá. Mas as notícias de Deus são: pois Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere, mas Ele mesmo a cura. Jó capítulo 5, versículo 18. Deus também diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele também nos sarará. Fez a ferida, mas a curará. Está em Oséias capítulo 6 e versículo 1. Também a palavra do Senhor diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Êxodo capítulo 23 e versículo 25. Deus tem uma palavra de esperança para você. E não importa as notícias que o mundo te traga, eu te recomendo, assista notícias sim, se informe, uma vez por dia já está bom. Porque senão o teu coração começa a se angustiar, queridos. Porque a mídia, ela tem esse propósito, é capturar a sua atenção. E para isso ela precisa causar pânico. Não é que elas estão exagerando nos dados, nos números. Na verdade, esses dados estão arredondados para baixo ainda. Porque o governo esconde muita coisa. Porém, Deus não esconde num momento como esse o seu projeto para mim e para você. Ele deseja num tempo como esse sarar a ferida que foi aberta, restaurar aqueles que estão fragilizados, trazer alento e esperança para pessoas que estão em desespero. A palavra que nós começamos nessa noite, que está em Lucas capítulo de número 8, fala de um momento de desespero vivido pelos discípulos de Jesus. Agora, o interessante é que muitos cristãos dizem assim: mas eu tenho Deus na minha vida, por que eu passo por momentos como esse? Se eu sirvo a Deus, por que minha família está sofrendo? Por que eu estou com prova financeira, doença na minha família? Por que eu passo por tantas lutas? Por que esse temporal na minha vida? Se Jesus estava comigo esse tempo todo, pois os discípulos tinham Jesus no barco deles. Para onde eles estavam indo, em obediência ao que Jesus pediu para eles fazerem, Jesus estava com eles, mas isso não impediu de uma tempestade vir sobre eles. As tempestades da vida virão, meu querido, e algumas estão se enegrecendo na linha do horizonte. Alguns temporais estão se revelando e que vão ainda piorar o estado atual. Porém, Jesus está no barco da minha e da sua vida. No momento que você necessita, ainda que ele pareça estar em silêncio, ainda que suas orações pareçam não ser ouvidas, parece que Jesus está dormindo, pois os discípulos também tiveram essa impressão. Poxa vida, como é que pode Jesus dormir com tudo isso acontecendo? O mundo está de ponta cabeça, tudo sendo destroçado, seja pelas tempestades climáticas, terremotos, pandemias, epidemias. Onde está Deus silencioso num momento como esse? Ele está presente na sua vida. O que Ele espera é que você pare de lutar com as suas próprias forças e confie no poder dEle. Que você faça sim o que está a seu alcance, mas nunca perca de vista o seu mestre. Às vezes você está tão ocupado tentando segurar as cordas para não se arrebentarem, a vela para o vento não destroçar, enquanto Jesus está ao seu lado e você não recorre logo a Ele. Você que está assistindo na sua casa, Jesus quer visitar a sua casa. Jesus quer estar presente nesse mar de tribulação pelo qual você está passando, porque quando você clamar, Ele te ouvirá e virá ao seu encontro.
Quando eles clamaram a Jesus, Jesus se ergueu sobre o barco, ordenou aos ventos, diz a Bíblia, e depois ordenou ao mar. O problema é que muitas vezes a gente está lutando contra o mar. A Bíblia diz que a água estava entrando dentro do barco, e o barco estava quase naufragando. Os discípulos tentavam tirar a água às pressas, mas vinha uma próxima onda e enchia de novo. Os ventos açoitavam, porém, o lugar onde o barco ia naufragar era nas águas. Por que Jesus primeiro repreende os ventos e não as águas turbulentas? Interessante isso. Jesus não repreende primeiro as águas, ele repreende os ventos. Porque existem níveis de batalha que nós não vencemos na força do braço. A Bíblia diz que nós não temos guerreado contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você primeiro conquista sua vitória no campo do Espírito. Você primeiro vence no reino espiritual, para que no reino natural se materialize aquilo que a tua fé já alcança. Os seus olhos ainda não veem, mas a tua fé já alcança. Então por isso que você recorre a Jesus, porque é Ele quem repreende os ventos que você não dá conta de vencer. É Ele quem repreende o mar que tenta te fazer naufragar. Então recorra a Ele nesta hora. Eu quero te convidar a orar nesse momento junto comigo. Eu quero orar por cada pessoa que está nos assistindo, por cada pessoa que está conectada, cada pessoa que tem entendido que esse é um tempo em que a gente tem que parar de brincar de ser cristão, em que a gente não pode mais fingir que é cristão porque vamos à igreja todos os domingos. Não dá mais para fazer isso. Talvez o ambiente da igreja se distanciou do ambiente do seu lar. Talvez o que você precisa nesse momento é trazer o ambiente do céu para dentro da sua casa. Não dá mais para fingir que é crente vindo para a igreja. Você precisa ser autêntico na sua busca, na sua entrega para Deus. É tempo de dobrar nossos joelhos no chão e clamar àquele que ouve, aquele que é onipresente, e pode ouvir a minha oração nesse momento, e pode ouvir a sua oração nesse momento, e Ele é Deus para ouvi-las, e Ele sabe discernir cada voz em cada lugar da face da terra. É tremendo isso. Ele não confunde a minha voz com a sua, e Ele sabe quem está dirigindo sua oração a Ele. Por isso Ele quer ouvir nessa hora a sua voz, porque eu não estou presente dentro da sua casa para orar e impor as mãos sobre você, mas o Espírito Santo agora te visita. Ele agora te visita, creia nisso. Ele agora entra dentro da sua casa, Ele entra em sua vida para mudar as realidades presentes, para que o barco que esteja em risco, sua casa, sua família, seu emprego, sejam colocadas diante da face de Deus, e você possa clamar àquele que responde. Feche os teus olhos comigo, de pé ou assentado. Espírito Santo de Deus, eu quero orar nesse momento e clamar por cada pessoa que nos assiste nesta hora, e lhe peço, Pai, que o socorro do céu se manifeste, que a glória de Deus entre nesse ambiente, e cada coração que te recebe nesta hora, Senhor, cada pessoa que está conectada ouvindo a minha voz, mas ouvindo também o som do céu. Não é um barulho de vento da terra e de tempestade, é o som do céu. É o som do céu para entrar em cada coração e mudar destinos, mudar as circunstâncias, a realidade presente. Eu peço, Deus, sobre esta praga que se abate sobre a nação brasileira, sobre os demais países do mundo, Senhor, faz cessar esta praga. Nós imploramos
clamamos ao Deus vivo e recorremos àquele que tem todo o poder. Sabemos, ó Pai, que a medicina tem suas limitações e uma hora o número de leitos se esgota, mas o médico dos médicos está sempre presente para aquele que clama. E eu lhe peço, Deus, vem em favor da vida de cada uma dessas pessoas. E assim, ó Pai, como o povo de Israel, quando a praga passou sobre o país do Egito e feriu todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e foram mortos milhares naquela madrugada. No entanto, o povo de Deus, em obediência à palavra de Deus, ficaram dentro das suas casas. Mas não bastava estar dentro de casa, eles colocaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, porque entenderam que não bastava estar dentro de casa, era preciso ter comunhão com o Espírito de Deus, era preciso ter uma aliança com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. E cada uma dessas pessoas, por meio da fé agora, estão sendo seladas pelo sangue de Jesus. Senhor, fecha as portas para a morte, para que as enfermidades não venham assolar famílias daqueles que te servem. Poupa teu povo, Senhor, poupa o seu rebanho, poupa as suas ovelhas, ó Deus, poupa o teu povo, Senhor. Poupa-nos, Senhor, desta praga, e que venha sobre tudo a sua presença, para um tempo como esse. Traz avivamento em cada família, para cada coração, para cada pessoa agora que está conectada. Toca, Senhor, seus corações, visita-os agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca agora, traz cura para as enfermidades, faz um milagre nesta hora, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, enche esse ambiente, adore, enche este lugar, peça para Deus fazer isso em sua casa. te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar.
vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem. Que seja hoje, que seja agora. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Teu coração, abre o teu lar para isso. Permita que a tua vida seja transformada, que a tua família seja transformada, que a sociedade seja transformada através de você. Mas você precisa tomar um passo, você precisa tomar iniciativa. Seja agora, e Deus venha derramar do seu Espírito sobre a sua vida, amém? Seja abençoado. Eu desejo a você que você tenha uma semana maravilhosa, que você seja ricamente visitado pelo Espírito de Deus, que durante essa semana o Senhor venha ministrar graça sobre a sua vida, que o Senhor venha derramar do seu favor sobre a sua casa.
que você tem pedido em oração, Deus lhe venha responder. Obrigado pela sua presença com a gente. Obrigado por estar com a gente durante todo esse tempo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. E durante a semana a gente se mantém conectado. Até o próximo culto. Estaremos divulgando pelas redes sociais os próximos cultos. Fique atento à nossa programação. Deus abençoe em nome de Jesus.